Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, meus amigos do SupraCast, meus SupraCasters. Aqui quem vos fala é o Pedro Heitor e estou mais uma vez aqui com meu amigo Rafael Rocha. Fala, Pedrão, mais uma vez juntos aqui. Vamos lá, sobre o que a gente vai falar hoje? Rafa, eu sou suspeito para falar porque eu adoro arritmia, é a área que eu escolhi para o resto da minha vida. E é um tema que eu acho que é muito importante para todo mundo, para o clínico, para o residente da cardio, para todo mundo. É a taquicardia paroxística supraventricular. Boa, Pedrão. Então, além de um tema de arritmia, né, como bem você disse, um tema de sala de emergência, né, Pedrão? Com certeza. Boa. E vamos lá, Pedrão, tem desafio para o nosso ouvinte? Tenho sim. Rafa, esse desafio é algo que assim, a gente aprendeu relativamente recente, né, na residência de cardiologia. Está relacionado a um hábito que eu e você temos, eu sei, e eu acho que muita gente que escuta tem também. É verdade, Pedro. E é o seguinte, a adenosina é uma medicação muito comum, né, nos contextos de taquicardias, a gente utiliza bastante. Mas o que é um hábito que a gente tem diariamente, né, um alimento, algo consumível, que é um potente antagonista da adenosina? Você sabe, Rafa? Opa, Pedrão, esse eu sei que a gente consome muito, né? E os nossos ouvintes provavelmente também, né? Principalmente os internos, médicos, né? Isso aí, Rafa. Então vamos pro episódio? Bora lá. Então, Rafa, vamos então para a definição. O que é a TPSV, né? Taquicardia paroxística supraventricular. Primeiro, taquicardia, todo mundo sabe, frequência acima de 100. Aí é bem tranquilo. Mas paroxística? Bom, aí vamos para a definição da palavra. Paroxístico, né? É algo que começa subitamente e também termina subitamente. Ou seja, esse está relacionado ao mecanismo da arritmia. Uma arritmia que tanto começa muito abruptamente, como também some muitas vezes de uma hora para outra. E essa queixa ela é muito explicada para o nosso paciente. Ele faz, nossa, doutor, de uma hora para outra vem uma batedeira e ela fica passando mal, mas também do mesmo jeito que ela vê, ela vai embora. Boa. Isso aí. E assim, ela tem no nome, né, o ponto de vista que ela é supraventricular, porque na realidade ela surge ou tem seu início lá nos átrios, né, a parte supra realmente acima dos ventrículos. Só que o mecanismo dela ela vai depender de algum outro ponto específico que está relacionado com os ventrículos também. Ou seja, ele vai ser conduzido pelo NoAV ou porque veio de cima e está lá mantendo a condução, ou vai ser um circuito NoAV dependente, ou então vai ser um circuito que tanto vai envolver o NoAV como uma via acessória, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Por isso que é isso que o raciocínio que o ouvinte tem que pensar, né? Arritmia súbita, taquicárdica acima de 100, que tem uma origem supraventricular. Boa, Pedrão. E quando a gente fala isso, né, nessa definição de TPSV, a gente exclui a fibrilação atrial, o flutter atrial e a taquicardia atrial multifocal, né? Que apesar de serem também arritmias supraventriculares, nessa síndrome que a gente está definindo aqui, a gente não está falando delas nesse caso, né, Pedrão? Exatamente, Rafa. Se você for avaliar elas não têm esse mecanismo clássico que eu falei de você ter um componente súbito, tanto de início como de término. Muitas vezes ela pode ser intermitente, mas normalmente não tem esse padrão. Boa, até o manejo vai ser um pouquinho diferente, né? Por isso que a gente separa elas, né, Pedrão? Exatamente. Boa. Então, como que a gente faz essa avaliação sistemática quando a gente está diante dessa condição clínica, né? Primeiro, a gente tem que avaliar se essa taquicardia tem um QRS estreito ou não, né? Como a gente está falando de taquicardias supraventriculares, a grande maioria delas, né, a exceção a TRAV antidrômica, né, Pedrão? Mas normalmente essas arritmias têm um QRS estreito, né? Lembra que eu gosto sempre de falar, né, que o eixo horizontal do eletro é tempo, né, Pedrão? Exatamente. Então, se a arritmia utiliza o sistema de condução especializado, né, o sistema His-Purkinje, a condução é rápida, então o QRS tem que ser estreito, né, Pedro? Com certeza. Então esse é o primeiro ponto, a gente avaliar se o QRS é estreito, né? O segundo ponto, a gente tem que ver se a taquicardia tem um RR regular ou não, né? Se o RR não for regular, a gente vai pensar em algumas outras entidades que não entram nessa condição que a gente está falando aqui no episódio, que seria a fibrilação atrial, a principal delas, né? A taquicardia atrial multifocal ou até um flutter com condução AV variável, né?
Mas não, essa taquicardia ela tem um ritmo, um ritmo regular, né? Um RR regular. O terceiro passo seria a gente ver se há onda P visível, né? Se a gente não consegue identificar onda P, né, a gente pode sim pensar que a gente está diante dessa condição, né? Principalmente porque a TRN, a taquicardia por reentrada nodal, que é uma dessas condições, muitas vezes ela gera uma onda P retrógrada que está muito próxima ao QRS. E aí, muitas vezes a gente não vai conseguir dissociar do que é QRS do que é onda P, né? Além disso, a taquicardia atrial, né, com unifocal, né, com foco apenas, às vezes essa onda P pode também cair próximo ali ao QRS, e muitas vezes também ela se apresenta de uma forma isoelétrica, né? Ela não forma com aquela onda P bonitinha que a gente consegue ver de uma forma mais fácil, como por exemplo uma taquicardia sinusal, né? E apesar de um pouco mais rara nesse caso de ausência de onda P, a TRAV também pode apresentar em alguns casos desse modo, né? Mas não, a gente consegue ver então que há onda P visível, né? O quarto passo seria a gente ver se a frequência do átrio, né, a frequência dessas ondas atriais é maior do que a frequência do QRS, a frequência ventricular, né? Se isso ocorrer, a gente tem que pensar principalmente no flutter, né? É o clássico, né? Que é diferencial aquelas ondas Fs, né? Aquele serrilhadinho ali com uma atividade de macro reentrada ali no átrio, muito rápida, né, Pedrão? Isso, Rafa. Conduzindo um padrão ali regular de QRS na maioria dos casos, né? Que também não entra no foco do nosso episódio, né? A taquicardia atrial pode se apresentar dessa forma, né? Muitas vezes gerando uma frequência atrial muito rápida e nem todas as ondas P conduzindo ali, né? Gerando um QRS. Mas de qualquer forma, né? São os diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar quando acontece isso. Entretanto, não. A gente tem uma mesma frequência ventricular e atrial, né? Aí a gente tem que considerar um intervalo RP, né? O intervalo ali do final do QRS até a próxima onda P que a gente consegue ver no eletro. Se esse intervalo RP for curto, menor que 90 milissegundos, a principal etiologia, né? A principal coisa que a gente tem que pensar é a taquicardia por reentrada nodal, né? Isso aí, Rafa. Circuito curtinho, né, Pedrão? Isso, lá em V1 a gente vai ver às vezes até um Rzinho, parece, né? Que está muito colado no QRS, ou até na parede inferior você vê como se fosse infrado, porque tem um Szinho lá que tá estranho, às vezes tá meio larguinho. Esse é o padrão clássico, né? E é o clássico desse. Então, o intervalo RP curtinho, a gente tem que pensar em TRN como principal diagnóstico, né? A taquicardia atrial, em alguns casos, pode gerar alguma dúvida, pode também apresentar desse modo, mas o principal, eu acho que a gente tem que guardar seria a TRN. Já quando esse intervalo RP, né, principalmente aqui a gente falando de uma onda P que não tem morfologia, né, obviamente de uma onda P sinusal, né, descartando, enfim, uma taquicardia sinusal, a gente tem que pensar, quando esse RP é um pouquinho mais largo, maior que 90 milissegundos, a gente pensa em taquicardia por reentrada atrioventricular, né? Por via acessória, né, Pedrão? Então... Exato, Rafa. Existe também aquelas TRNs atípicas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a eletrofisiologia mais na frente, mas tipicamente a TRN, que é aquela que a gente chama via lenta rápida, ela vai ser com RP curto e com RP longo é TRAV, como você falou muito bem. Boa, Pedrão. Então vamos lá, né? A gente está falando aqui TRAV, TRN, taquiatrial. Quais são as principais, então, que entram nesse grupo de TPSV? São 3. É a taquiatrial, no caso de um foco único, né? Não vai envolver a multifocal. A TRN, propriamente dita, e a TRAV. Só que aqui o que é interessante o ouvinte entender desses mecanismos, né? Desses tipos de arritmias? É que com o tempo a prevalência vai mudando. Quando a gente está falando de uma população jovem, especialmente ali abaixo de 20 anos, a grande prevalência é de via acessória, né, de TRAV. A maioria dos pacientes que se apresentam com TPSV, o culpado vai ser a via acessória, certo? É tanto que a porcentagem de taquiatrial é muito baixa, por volta dos seus 10% ou até menos que isso. Por volta dos seus 30% vai vir a TRN e o restante vai ser a TRAV. Porém, conforme a população vai envelhecendo,
tanto a proporção de taque atrial como de TRN vai aumentando. A gente já chega naquela população, às vezes uma mulher, toda de 50 anos, a grande chance, se ele for um TPSV, é você ter uma TRN. É o principal, né? O mais comum. Boa, Pedrão, isso aí. Mas assim, é isso que o ouvinte tem que entender. Que os principais, mais prevalentes é TRAV e TRN. Nos mais jovens, mais TRAV. Nos mais velhos, TRN. O taque atrial aumenta, mas ele não chega a ser prevalente em nenhuma faixa de idade. Show de bola, Pedrão. E como que a gente vai manejar esses casos no pronto-socorro, né? Que é a principal situação que a gente se depara com essas arritmias, né? Primeira coisa, arritmia em pronto-socorro, primeira coisa que a gente tem que fazer é monitorizar nosso paciente, né? Garantir um acesso venoso, se possível, né? Se o paciente estiver desaturando com desconforto respiratório, a gente oferecer oxigênio se tiver indicação, né? E ao mesmo tempo que a gente vai adquirindo sinais vitais, a gente já adquirindo eletro, que todo o nosso manejo, a nossa definição ali do nosso tratamento vai depender do traçado eletrocardiográfico, né? Isso aí. Mas na emergência, o que é essencial para a gente, na nossa condução inicial, é a gente definir se o paciente está hemodinamicamente instável ou não, né? Isso aí vai mudar tudo, né? Completamente, né, Pedrão? Até no nosso episódio sobre FA na emergência, a gente fala um pouquinho, né, Pedrão? Sobre a sua estreia no SupraCast. A minha estreia parece que faz tanto tempo assim, né, Pedrão? Tem 1 ano, ué. 1 ano, é verdade. É um episódio muito massa, quem ainda não ouviu, convido a ouvir nosso episódio lá. Se eu não me engano, era o episódio número 5, se eu não estou enganado. Né? Confere lá que a gente fala um pouquinho sobre a conduta nesses pacientes instáveis. Mas só fazendo uma recapitulação rápida, né? Então, paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica por conta de uma taquiarritmia, normalmente o paciente vai apresentar dor torácica, uma dispneia, normalmente associada a uma congestão pulmonar importante, né? Rebaixamento do nível de consciência, síncope e hipotensão, uma perfusão propriamente dita, né? Se o paciente apresenta algum desses critérios, né, mesmo nesse contexto de TPSV, a conduta seria uma cardioversão elétrica sincronizada, né? Então, paciente instável hemodinamicamente, o tratamento é sempre a cardioversão elétrica sincronizada. Boa, certo? Rafa. E quando o paciente está estável, como é que a gente faz? Quando o paciente está estável, né, e está se apresentando com uma TRN ou uma TRAV, a conduta inicial seria fazer uma manobra vagal, Pedrão. Como esses dois circuitos de reentrada, né, dessa arritmia depende do nó atrioventricular, o nosso intuito é tentar bloquear essa condução para a gente interromper a arritmia propriamente dita. Então, boa, Rafa. Quando a gente tem uma TRN e uma TRAV ortodrômica, né, que tem um QRS estreitinho, a nossa conduta inicial seria realmente fazer uma manobra vagal para a gente tentar bloquear esse estímulo de reentrada. Se a gente não obteve sucesso, a gente pode lançar mão de fazer adenosina, né, que é uma medicação que tem justamente esse mesmo intuito, né, Pedrão? Exato. A adenosina ela atua em receptores específicos de adenosina, mas ela vai atuar lá e bloquear o nó AV, mesmo raciocínio. Perfeito, Pedrão. Se a gente não tiver sucesso com isso, a gente pode utilizar outras medicações para tentar alentecer também essa condução pelo nó AV, que aqui entrariam os beta-bloqueadores e os bloqueadores de canais de cálcio, aqui eu falando do verapamil e do diltiazem, né, que são medicações importantes. Se nada disso tiver sucesso, a gente pode considerar ainda, se o paciente estável, uma cardioversão, né, Pedrão? Exato, Rafa. E lembrar também na taquicardia atrial que a adenosina também vai ser a primeira medicação que a gente vai fazer. Ela, inclusive, em algumas taquiatriais podem ser revertidas com adenosina, porque às vezes a localização desse foco arrítmico que dispara, ele tem células que são sensíveis à adenosina. Às vezes a gente consegue fazer esse bloqueio. Boa, Pedrão. E a taquiatrial, a diferença principal dessas duas últimas que eu citei anteriormente, a TRN e a TRAV, é que aqui a manobra vagal perde um pouco a importância, né, Pedrão? Exato. Porque, na realidade, o foco que está disparando, ele está supraventricular e não é um circuito de reentrada, como as outras duas que a gente vem falando, né? Isso aí, Pedrão. E assim, só para o ouvinte lembrar, né? Como é que é feita a manobra vagal, né? A de Valsalva, especificamente.
Classicamente, o que a gente vai fazer, a gente vai dar aquela seringa para o nosso paciente, né, de 10, 20 ml, deixar ela meio ali vencida já e falar assim, ó, você vai soprar com toda a sua força tentando vencer esse êmbolo. Claro que ele não vai conseguir, ele vai ficar vermelho fazendo isso, mas você vai orientar ele a fazer isso. E a gente tem que acrescentar o padrão modificado, né? Que a gente deita, está sentado nosso paciente, a gente deita e levanta as pernas ao mesmo tempo que ele está soprando a seringa. Perfeito. É uma alternativa que resolve em muitos casos, inclusive é a primeira linha, até para a gente não precisar lançar mão das medicações, mas se não responder, aí vai haver lançar mão da adenosina. Como é que a gente faz o uso da adenosina, né? Lembrar que ela tem uma meia-vida muito curta, ela é muito rápida a meia-vida dela, ou seja, a gente tem que infundir muito rapidamente. Aqui é aquela historiazinha clássica de ACLS. Vai pegar um three-way, né? Tá um acesso calibroso, venoso importante. Chique essa torneirinha em 3 vias sua, hein, Pedrão? A torneirinha em 3 vias salva a gente, né? Pega lá o three-way, coloca a adenosina no lado. Inicialmente a primeira dose 6mg, podendo repetir 12, tá? E do outro um flush. Fez a adenosina, fez o flush, levanta o braço e olho no monitor para ver o que vai acontecer. Boa, sempre monitorizado, sempre atento ao que está acontecendo, né, Pedrão? Exato, porque a adenosina, ela tem seus pontos que a gente tem que levar em consideração e ela pode ter alguns reflexos que são às vezes não interessantes, né? O que pode acontecer? Um paciente que é asmático, um DPLC grave pode fazer um broncoespasmo. Quando a gente fala propriamente de arritmias, né? A adenosina pode deflagrar FA, porque ele deixa o período refratário do átrio mais prolongado, às vezes vê um foco de FA e vai lá e dispara, né? Por isso que você fez uma ressalva muito importante, que a gente está falando na TRAV, que não é ortodrômica, aí a gente vai para outra linha de raciocínio. Ortodrômica a gente pode considerar tentar a adenosina, mas se não a gente vai para outra linha. Às vezes lançando mão da propafenona ou indo direto na cardioversão elétrica. Show de bola, Pedrão. É isso aí. E assim, é importante também a gente formar para o nosso paciente o que é que ele pode sentir. Como ele vai fazer uma pausa, porque vai bloquear o NOAV, ele pode sentir uma dor torácica, uma sensação de morte súbita. Importante que ele saiba disso. Na verdade, a gente está induzindo uma sistolia, né, Pedrão? Uma sistolia momentânea, né? Sim. Ali ele vai fazer uma sistolia de fato, né? Aí por isso que é importante que ele saiba, senão ele não fala mais com você depois. É verdade. E realmente, apesar de ser uma medicação muito eficaz nesse contexto, é uma medicação muito chata, né, Pedrão? O paciente realmente sente muito mal, né, fazendo a medicação ali. É temporário, mas é um incômodo que a gente entende muito bem, né? É desconfortável. Isso aí. Então, das outras medicações que a gente já comentou, né, os beta-bloqueadores, tanto o principal representante aqui seria o metoprolol EV, né, que a gente pode utilizar na dose de 5mg, a gente pode repetir até 3 vezes, né, Pedrão? Isso. E o diltiazem e verapamil. Lembrando sempre da ressalva, né, diltiazem e verapamil a gente sempre faz nos pacientes que tem, a gente pode fazer, na verdade, essas medicações nos pacientes que têm fração de ejeção preservada, né, acima de 40%. Abaixo disso, eles estão contraindicados, tá certo? Show, Rafa. Aqui, falando um pouquinho mais sobre cada componente ali da TPSV, né? A taquicardia atrial focal, a gente não vai explorar tanto as particularidades delas, até porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre um episódio específico para arritmias atriais, né, Pedrão? Acho que o ouvinte merece um episódio aí só falando da miocardiopatia atrial, em todos os pontos. Com certeza. Acho que é um episódio muito interessante. Eu acho que isso, logo a gente se reúne de novo para falar um pouquinho sobre isso, né, Pedrão? Boa, Rafa. Mas o tratamento crônico dessa arritmia, a gente pode tanto indicar a ablação, principalmente naqueles casos mais sintomáticos, né? O paciente que tem acesso, a dificuldade maior, eu acho que nesse contexto é justamente o acesso à ablação também, né, Pedrão? Exato. Ou então a gente pode lançar mão de medicações, principalmente para controlar a frequência cardíaca ali, né, Pedrão? Exato, Rafa. E a TRN, né? A gente falou bastante dela, até falou dessa questão do RP curto. Como é que é o mecanismo? Só para o ouvinte entender mais ou menos como é que ela vai acontecer, a gente está lá com o nosso coração no ritmo sinusal habitual, fazendo as funcionalidades adequadas. E de uma hora para outra vem uma extracístole, que ela é mais precoce
E a pessoa que tem TRN, boa parte da população vai ter isso que eu vou falar, mas nem todo mundo vai desenvolver TRN, mas a pessoa que tem TRN tem isso, pelo menos quando a gente fala de TRN típica, ela tem tanto a via rápida como a via lenta no NOAV. Normalmente, nossos batimentos todos vão passar pela via rápida, desce pela via rápida, a via lenta está conduzindo também, mas quando a via rápida chega, pega o ferido refratário e daí morre aquela que está passando lá pela via lenta. Só que uma pessoa que está com seus batimentos normais e vem uma extrasístole, essa extrasístole chega na via rápida, que apesar dela ser mais rápida a condução, ela tem um período refratário maior, tá refratário via rápida e desce pela lenta, que apesar de ser lenta, tem um período refratário menor. Boa. Descendo pela lenta, quando ela chega, atravessando o NOAV, via rápida saiu da refratariedade e ela sobe na via rápida. E o que é que vai acontecer? Aí monta-se o circuito. Só pra gente, os meninos que passam comigo lá no estudado fisiológico, a gente sempre está explicando isso, mas só pra gente tentar entender. Se você for traduzir do ponto de vista de eletro, o paciente que vem um estímulo antes, pegou a via lenta e depois retornou, esse pegar a via lenta que a gente fala, faz um atraso, um aumento do intervalo AV, que isso a gente chama de salto, tá? Isso é o salto nodal, o famoso salto nodal. E ele retornar pela via rápida, indo lá para o átrio e fazendo às vezes esse pezinho colado no QRS, que quando a gente vê na estudo eletrofisiológico está tudo um em cima do outro, o ventrículo e o átrio tudo ativando ao mesmo tempo, é o que a gente chama de eco nodal, tá? Porque pode ser só um eco, né, se não induzir a TRN propriamente dito, ou pode fazer um eco e depois induzir a arritmia. Legal, Pedrão. E assim, a gente fala muito, né, mas classicamente TRN, a linha de tratamento é a ablação, tá? Eu não vou me estender aqui, a ablação é um ponto específico, mas só para comentar, a gente tem o famoso triângulo de Koch, e esse triângulo de Koch que é margeado pelo seio coronariano, pelo tendão de Todaro e pela cúspide da válvula tricúspide. A gente vai dividir ele em 3 zonas e a gente faz mais ou menos ali na zona 2, zona 3, que é atualmente a localização da via lenta, tentando objetivar fazer a ablação dela, certo? Porém, tem aqueles pacientes que não querem fazer estudo, eles têm medo, eles são preocupados, aí a gente vai tratar com medicamento. Querendo ou não, é um procedimento invasivo. Né, é um procedimento invasivo, tem seus riscos, né? Uhum. Aí nesse paciente que a gente vai tratar medicamentoso, vai lançar mão do beta-bloqueador, vai lançar mão às vezes do bloqueador do canal de cálcio. São as opções que a gente tem medicamentosas para tentar tratar. Mas ficou refratário e quis a ablação, volta para a linha da ablação. Só lembrar que tem que suspender esses medicamentos pelo menos 5 dias antes. Senão não acha de jeito nenhum. Senão a gente não induz a arritmia, não sabe se é mesmo, fica complicado. Legal, Pedrão. E você falou então de uma arritmia, um tipo de arritmia, né, com um circuito ali que envolve o nó atrioventricular. Eu vou falar de uma outra, né, que a gente já falou bastante aqui, a taquicardia por reentrada atrioventricular, né? Nesse caso, é um circuito de reentrada maior, né, Pedro? Porque além do nó AV, ela também tem uma condução por uma via acessória. É o maior circuito do nosso coração, né? Pois é, Pedrão. E a gente tem 2 sentidos, né, que esse circuito pode ser acionado, né? Tanto a via antidrômica quanto a via ortodrômica. Na via ortodrômica, o estímulo uma extrasístole, algo que deflagra ali o estímulo, nasce dos átrios, né? Ganha um nó atrioventricular, desce pelo sistema His-Purkinje, logo se desce pelo sistema especializado de condução, o QRS é estreito, é um estímulo rápido, só que, no entanto, quando ele despolariza o ventrículo, ele ganha essa via acessória, né? Um caminho, por assim dizer, né, elétrico que comunica o ventrículo e o átrio, né, de uma forma inadvertida, e esse estímulo sobe de novo pelo átrio. Como ele sobe para o átrio, ele despolariza novamente o átrio, forma uma onda P com uma morfologia diferente da habitual e desce novamente pelo nó AV, né, criando assim um circuito, né, que a gente caracteriza ali pelo eletro com o QRS estreito, né? Essa seria a TRAV ortodrômica, né? Que a gente comentou um pouquinho ali no fluxograma. Entretanto, esse caminho pode ocorrer de forma inversa, de uma forma contrária a essa que eu descrevi. O estímulo ele pode não descer pelo nó AV,
mas ele pode descer primeiro por essa via acessória. Então ele desce por essa via acessória, despolariza o ventrículo, não através desse sistema rápido de condução, né, por uma condução célula a célula, uma condução mais lenta. Desse modo, naquela eixo horizontal que a gente fala do elétron, que é o tempo, traduz por um estímulo que se alarga. Então a gente vê um QRS largo, né, despolariza o ventrículo por esse caminho errado, por assim dizer, ganha o sistema de condução do septo ali, do nó atrioventricular, e esse estímulo volta para o átrio. Essa é a TRV antidrômica, né, que então é caracterizada justamente por ter uma onda P, né, ele tem esse estímulo final do átrio, mas tem um QRS largo, né. E é bem por isso que a gente falou do fato de a gente ter que tomar muito cuidado na antidrômica, né? Porque assim, eu não sei se todo mundo tem essa noção muito clara, mas uma via acessória ela pode tanto subir e descer, como só subir ou só descer, tá? E essa que a gente sabe que ela é capaz de conduzir de forma antidrônica, ou seja, ela é capaz de conduzir o estímulo de cima para baixo, é uma via muito perigosa, ou potencialmente perigosa. Porque se a gente faz uma adenosina, bloqueio no AV, induz um FA, e esse FA cai do átrio todo para o ventrículo, e ele conduz, Sim. Aí o paciente fibrila. Fibrila o átrio, fibrila o ventrículo, né, Pedro? É um caminho que ninguém quer ver, né, Pedro? Exatamente. E principalmente quando a gente fala na intervenção, né, no estudo eletrofisiológico, no tratamento através da ablação, é importante para o eletrofisiologista identificar através do eletrodose, ou pelo menos estimar, né, através do eletrodose de derivações, onde está essa via acessória, né? Porque é um caminho indesejado, né, que a gente tem que tentar queimar, a gente tem que tentar acabar com ele para que esse circuito de reentrada não fique dando arritmia no nosso paciente, né, Pedro? Exato, Rafa. E existem várias estratégias, vários algoritmos ali, a diretriz da ESC traz um legal, que envolve primeiramente avaliar o V1, né, do nosso paciente, ver se a onda delta é positiva ou negativa, né, até para ver se estimar ali a localização realmente, né. E tem vários, enfim, algoritmos, até um muito interessante que foi publicado, se não me engano, no ano passado, ano retrasado, pelo José de Alencar, né, que o algoritmo EPM, né, que é um algoritmo muito legal também para estimar, brasileiro, que é muito bacana, vale a pena a gente dar uma olhada quando a gente estiver pensando em tentar estimar a localização da via, né, Pedro? Exato. E não tem sentido a gente estar explicando esse algoritmo aqui, não é fácil, principalmente se você não está vendo a imagem, mas é importante você dar uma olhada em algum, tentar conhecer. Isso, lógico, vai ter mais valor para o eletrofisiologista. Pelo que o Rafa explicou, você vai tentar já ir naquele canto que você está estimando a localização da via. Mas assim, o que a gente tem que fazer, o que é o principal da gente fazer no estudo eletrofisiológico? Ou não, né? É estratificar a via. Se a gente pega um paciente que fez uma arritmia, a gente vai entrar para estratificar e tentar ablacionar. E se a gente pega um paciente que nunca fez arritmia, mas está pré-excitado no eletrosuperfície, também você tem que tentar estratificar o risco. Que é aquilo que a gente falou. Imagina um paciente que faz um FA lá no átrio. Essa FA é conduzida pela via acessória. Cai o FA no ventrículo, FV. Aí já era. Quais são as formas que a gente tem para estratificar? Invasivamente com o estudo eletrofisiológico e não invasivamente a gente pode lançar a mão do teste ergométrico, do Holter, que aí o raciocínio é o seguinte. A via acessória, diferentemente do NOAV, que tem um comportamento decremental, conforme vai acelerando, mais difícil ela tem de passar e vai dificultando a passagem até fazer um Wenkman, por exemplo. Na via acessória não, ela é tudo ou nada. Ela normalmente não decrementa. Existem vias acessórias com essa capacidade de decrementar, mas normalmente ela não decrementa. Ou seja, ela está lá, precitado, chegou, às vezes o cara está lá no ergométrico, chegou lá numa frequência lá de 130. Pá, some a precitação, o QRS fica estreito. É muito legal ver isso no exame, é muito interessante. E é algo que, assim, uma estratégia não invasiva de estratificar o risco da arritmia. Quando a gente vai para o estudo eletrofisiológico, realmente é o padrão ouro, é a melhor forma de avaliar. A gente vai estar lá estimulando do átrio para o ventrículo e do nada, pá, perdeu a precitação. Pronto, a gente sabe que é aquele ponto ali. E qual que é o corte para a gente pensar isso? Aí vai ser o intervalo RR, né, a distância de uma R para outra, menor que 250. Ou seja, frequências capazes de chegar em frequências superiores ao QRR de 250.
Esse é o corte que a gente fala assim, aqui é um potencial risco. Esse é um paciente que é uma via considerada de alto risco que eu tenho que tentar ablacionar. Só que nem toda via que eu quero ablacionar eu consigo, ou não tem riscos nenhum, né? A gente tem que saber que esse raciocínio de localização de via, ela pode às vezes estar muito próximo do RIS, numa posição ali meio que septal, Sim. e se você for lá e queima, você queima o RIS dele, ele sai com BAVT de sala. Saiu a prestação, mas sai em BAVT. E aí? É complicado, né, Pedro? O paciente de, sei lá, 17 anos, você vai colocar um marca-passo nele, porque ele vai trocar aí a cada 10 anos. É uma complicação muito grande e de potencial risco para a gente, né? Por isso que existem outras alternativas, também não é o foco aqui do episódio. A crioablação, por exemplo, que faz uma lesão às vezes ali temporária, que você consegue reverter e você vai tentando ir especificamente num ponto de maior segurança, diferente da radiofrequência. Porém, se eu estou com um paciente, estratifiquei o risco dele, ele é um risco baixo, e um risco alto de ablação, normalmente a gente tende a tratar clínico. Podendo lançar mão de algumas medicações, por exemplo, a propafenona é uma opção interessante. Ou mesmo se é um paciente que é de baixo risco, ele nunca teve sintomas, a gente às vezes nunca teve nenhuma crise, às vezes você não precisa nem dar medicamento nenhum, você vai só acompanhar ele e a vida que segue. Se uma vez se tornar sintomático, a gente pode ou voltar o medicamento ou considerar a ablação, tá? Mas é isso que o nosso ouvinte tem que ter uma noção boa, né? Legal, Pedrão. Eu acho que o intuito aqui era a gente falar um pouquinho sobre as particularidades de cada uma dessas arritmias, né? Ressaltar principalmente esse manejo na emergência, né, Pedrão? Exato. A adenosina aqui como pedra angular, como principal medicação, que ajuda muito a reverter essas arritmias por conta desses mecanismos que a gente conversou aqui, né? Com certeza, Rafa. Beleza, Pedrão. E bora pro bate-bola, então? Bora lá, Rafa. Rafa, qual é a definição de TPSV? Pedrão, então são taquicardias, né? Então, por definir com frequência acima de 100 batimentos, né? Paroxísticas, né? Então, que tem um começo e um término súbito, né? Abrupto, e origens supraventriculares, né? Aqui, nessa síndrome clínica, a gente não está falando sobre fibrilação atrial, flutter atrial e taquicardia atrial multifocal, até pelo mecanismo que essas arritmias acontecem, tá certo? Show! E Pedrão, quais arritmias então são definidas nesse grupo? Então vamos lá, são aquelas três que a gente comentou: ataque atrial focal, tá? A TRAV e a TRN. Só quero relembrar aí para o ouvinte todo aquele raciocínio que eu falei da idade, que é super importante até para você tentar prever qual que é. O paciente mais jovem, mais classicamente a TRAV, mediado por via acessória, e o paciente mais velho, especialmente mulheres, é a TRN, que é a mais frequente. Show de bola, Pedro. Rafa, resumidamente, qual é o manejo inicial de um paciente que chega com TPSV na sala de emergência? Chegou na sala de emergência, monitorizar, né, garantir acesso venoso, fornecer oxigênio se indicado, já ir rodando o eletro, tentar identificar sinais de instabilidade hemodinâmica. Presentes, cardioversão elétrica sincronizada, muito importante sincronizar, né? Se não tem esses sinais de instabilidade, se for uma TRN, TRAV, a gente pode tentar a manobra vagal, aqui principalmente a valsalva modificada que você descreveu, né? E se não tiver efeito, ou se, enfim, for um ataque atrial, a gente pode tentar inicialmente fazer adenosina para ver se a gente reverte. Não teve sucesso, a gente pode tentar controlar a frequência ali com beta-block e bloqueador de canal de cálcio. Boa, Rafa. Pedrão, e tem um risco de a gente manejar essas TRAV, principalmente a TRAV antidrômica no pronto-socorro? Tem sim. É aquilo que a gente falou. A via tanto pode subir, como pode descer, ou só um ou só outro, ou os dois. E uma via que tem a capacidade de descer, ou seja, ela tem esse mecanismo potencialmente antidrômico, é uma via perigosa, porque se a gente fibrila o átrio, como a gente falou, faz uma frequência muito alta no átrio, e essa frequência cair toda no ventrículo porque o NOAV está bloqueado, indo pela via acessória, se ela tiver capacidade de conduzir essa frequência, o ventrículo vai fibrilar. Aqui, a ideia é cardioversão elétrica preferencialmente.
tá? Porque se tem mais segurança, você vai resetar ali as duas vias, vai resetar a arritmia e você não vai ter tanto esse risco de acontecer isso. Aqui também segue para o raciocínio da FA pré-excitado. O paciente já está em FA. Mesmo que às vezes ele não está fazendo realmente um circuito de arritmia, se você faz uma medicação para bloquear o NOAV e daí ele bloqueia só o NOAV e a via acessória conduz, aí a frequência estoura mesmo o raciocínio. Muito cuidado com esses casos. Show de bola. Rafa, tratamento crônico, quais são as opções que a gente tem? Pedrão, idealmente, né, a gente deve oferecer para o paciente, se houver a possibilidade, ablação, né, tratamento intervencionista, principalmente naqueles casos de pacientes muito sintomáticos, com múltiplos episódios, né? Mas se o paciente não quiser ablação, ou se a gente não conseguir oferecer ablação por questão logística mesmo, né, de disponibilidade, a gente tem que tentar medicações, né? Aqui, principalmente beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, em alguns casos a própria fenona que você citou, a gente pode considerar fazer uso. Boa, Rafa. E, Pedrão, para estratificar a via acessória, como que a gente faz? Como eu falei, a gente pode estratificar de forma invasiva ou não invasiva. De forma invasiva, com estudo eletrofisiológico, que é o padrão ouro. Mas de forma não invasiva, a gente pode lançar mão do teste ergométrico, que aí vai ter aquele raciocínio que eu expliquei. Vai estar pré-excitado até certa frequência e do nada a pré-excitação some. Aqui eu só quero relembrar aqui para o ouvinte, né, daquela situação que a gente comentou. Se for uma via de baixo risco arrítmico, né, ela não tem aquele RR menor que 250 milissegundos, mas é uma via de alto risco de ablação, ou seja, muito próximo do RIS, toma muito cuidado, pé atrás, reflete, discute com o seu paciente, porque esse paciente, se você fizer ablação, tem risco de ele sair com marca-passo, você sabe. Boa, Pedrão. Eu acho que foi muito legal o episódio, hein, Pedrão? Foi sim, Rafa. Eu acho que trouxe várias coisas, né? Trouxe aí a emergência, que é super importante, fundamental. Trouxe aí para o clínico conhecer um pouquinho mais das terapias crônicas, como é que a gente vai conduzir nosso paciente. Foi bem bacana. Show. E você trouxe um pouquinho também da sua prática ali no estudo eletrofisiológico, foi muito legal. Boa, Rafa. Pedrão, e o ouvinte quer saber, qual que é a resposta do desafio, então? Qual que é esse antagonista ali da adenosina que você estava escondendo da gente? Cara, é aquilo que eu falei, né? Algo que a gente consome diariamente, praticamente. É a cafeína. A cafeína é um potente antagonista da adenosina, tá? Ela faz, inclusive, efeitos completamente contrários, onde a adenosina vai gerar mais bradicardia, gerar bloqueio, gerar sono. A cafeína não, vai acordar, vai gerar mais taquicardia. E a grande questão aqui é o seguinte, né? Principalmente quando a gente está falando de exames que dependem da adenosina para eles acontecerem, tipo um FFR, que você tem muita expertise já aí. Até parece. Mas, Pedrão, realmente, exame que depende da adenosina para fazer vasodilatação de microcirculação, né? A FFR, a cintilografia, né? Até alguns outros marcadores ali de avaliação de microcirculação, né? É essencial que o paciente não faça uso de, não só de cafeína, mas de xantinas no geral, né? Isso aí, Rafa. Mas só para tranquilizar o colega que toma muito café, o seu risco realmente pode prejudicar o exame, mas se você tiver um TPSV, o risco de você não responder uma adenosina é muito baixo. Estima-se que para a gente ter uma resposta inadequada à adenosina, tem que ser uma dose de 10 a 30 miligramas quilo de cafeína. Que assim, é muito alto. E preconiza que você não passe 400 dias. Isso aí a gente tá falando de 700. Eu dou assim, cavalar. Haja café, hein, Pedrão? Haja café. Boa, Pedrão. E hoje tem abraço? Tem abraço. Eu vou deixar meu abraço aí, já que eu falei muito do estudo fisiológico, para os meus chefes que estão me ensinando todos os dias. Estou aprendendo demais com vocês, o Ellison, o João e a Cissa, tá? Também, apesar de não ser do estudo, mas quero dar um abraço aí para os meus outros chefes da arritmia, o professor Marcelo, o Luiz Fernando, o Cristiano, todos grandes amigos, e eu me sinto muito acolhido por essa família. Opa. E você, Rafa? Pedrão, hoje eu vou deixar um abraço para o pessoal da Unicentro. Eu recentemente dei uma aula na Liga Acadêmica de Cardiologia de lá. Pessoal, muito gente boa, convidei a todos que estão seguindo aqui a gente no SupraCast. O episódio desse episódio, então, é para vocês. Um abraço, Unicentro. Eu não esqueci da Natália também, minha chefe, hein? É verdade, ela já ia ficar brava com você. Né? Pois, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Vamos deixar 5 estrelas, compartilhar. O SupraCast é um projeto que a gente faz aqui com muito carinho
e a gente está com o objetivo de divulgar a cardiologia para o Brasil inteiro de forma fácil e que tente ajudar mais pessoas. É isso aí, Pedrão. E siga a gente então no Instagram, no YouTube. Deixa sempre estrela lá que ajuda a gente bastante. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.